Fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos com alegria, com os familiares, muitos já no plano espiritual, nos apoiando, todos os amigos, companheiros da caminhada que nos recebem para o aprendizado, para o nosso melhoramento. Que sejamos agradecidos a Deus por todo o apoio, pela saúde, que possamos ouvir e levar para casa o aprendizado de hoje, para refletir, para nos melhorar, com o amor que se desenvolve e cresce dentro de nós e a esperança de dias melhores. Que assim seja. A lei de amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Obrigado, Robson. Boa noite a todos. Essa leitura fala de amor como uma energia suprema. Na verdade, é assim que nós precisamos entender o amor. O amor como uma energia aglutinadora, como a fonte de tudo. Como a confundir o próprio amor com Deus, né? Deus é o amor na sua essência. Então, é importante a gente desenvolver isso cada vez mais, para que a gente possa compreender a importância de sentir e praticar o amor. Na verdade, o Espiritismo, assim como as outras religiões, nos dão treinamentos, né, cursos ou dicas constantemente sobre como amar, como praticar esse amor, né, como colocá-lo em atividade. Mas vamos lá. Lei de causa e efeito. É importante que a gente não faça aqui confusão com a lei de ação e reação, embora muitos as coloquem na mesma linha, como sendo iguais ou muito similares. É importante que a gente compreenda e separe as duas coisas da seguinte forma. Lei de ação e reação, como o próprio Newton descreveu, ele diz que para toda ação existe uma reação no mesmo sentido, em direção contrária. Certo? Essas forças se anulam.
e são a lei de ação e reação, ela é, do ponto de vista do tempo, imediata e inflexível. Ela vai acontecer. A lei de causa e efeito já é uma lei de cunho moral. Portanto, ela trata da economia do espírito. Ela trata da contabilidade da nossa vida. Né? O que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de mal ou de equivocado e o que sobra no final. Como é que fica esse equilíbrio, né? Como é que fica essa economia espiritual? Necessariamente, quando nós cometemos um erro, nós precisamos passar por três fases aqui. Uma é o arrependimento. A segunda fase, a expiação. E a terceira, reparação. Vale lembrar aqui que expiação, isso aqui é uma palavra católica, gente. É que quando houve a codificação, os espíritos envolvidos nesse processo todo eram católicos. A França era católica, passava por um momento, na grande maioria, católica. Então, isso aqui é um termo que se usava na Igreja Católica, que significa efeito. Então, o que isso tem a ver com a economia espiritual? Ora, eu preciso, para que eu não caia em pagamento eterno das minhas dívidas, eu preciso haver uma maneira de eu resgatar isso, de eu pagar essas dívidas, certo? Se eu for seguir segundo a lei de ação e reação, ou mesmo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, eu necessariamente vou ter que sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Exemplo, alguém que matou muitas pessoas teria que necessariamente ser assassinado tantas quantas vezes matou. E mais ainda, por essas pessoas. Estranho, né? Mas seria isso. Vamos supor, o cidadão aqui matou mais 4 pessoas. Ele matou. Ora, o karma também diz isso. O hinduísmo e algumas linhas do budismo, obrigado, também nos fala do karma dessa forma. Ora, se esse cidadão aqui, o A, matou o B, o C, o D e o E, ele vai precisar, para poder resgatar, para poder quitar essa dívida que ele tem com os 4, ele vai ter que ser assassinado pelos 4. Estranho isso, né? Como é que fica isso? Como é que fica essa conta? Como é que fica essa economia? Ora, então vamos lá. O B, numa próxima encarnação, foi lá e assassinou o A. Ele já começou a resgatar uma parte da dívida dele. Mas e o B, que não tinha matado ninguém, como é que fica? Já assumiu uma dívida aqui, ok. Passou o tempo, ele reencarnou. O C, numa outra reencarnação, então vai lá e assassina o A também. Mas também nunca tinha matado ninguém. Ele já quitou uma parte da dívida. Mas esse aqui ficou endividado, porque acabou de assumir essa dívida. E assim sucessivamente. Primeiro que viram emaranhado aqui, e sempre vai haver um devedor. Né? Essa conta ela não vai fechar. Então, o que a lei de ação e reação nos mostra é que é possível resgatarmos por outros caminhos. Por exemplo, já que falando de um matador, vamos falar aí de um déspota ou um grande conquistador do passado que, pelas suas mãos ou sob seu comando, assassinou milhares de pessoas. Vamos falar aí numa grande escala mesmo de morte. E aí, é lógico, é natural, e já vamos falar sobre isso também, que nas próximas reencarnações ele tenha sequelas físicas e mentais. Nós já vamos falar sobre isso. Mas depois de um tempo ele não vai mais ter, isso vai amenizando. E aí, ou seja, ele já expiou, já sofreu os efeitos daquelas atitudes
no corpo físico, no intelecto, no psi, né? Porém, a dívida ainda existe. Não quer dizer que basta a gente se arrepender e depois sofrer as consequências no corpo ou no nosso psicológico e a dívida desapareceu. Não, nós precisamos reparar. A dívida está lá. Ela só vai sumir quando nós fizermos algo de igual magnitude, que possa reparar realmente isso aí. Então, voltando ao exemplo desse grande matador, ele poderá no futuro, por exemplo, reencarnar como um grande pesquisador, que descobre uma vacina que pode salvar milhões de vidas, e aí não mais as milhares que ele assassinou. Ou seja, ele anteriormente estava caminhando no caminho inverso do amor, no caminho de se afastar de Deus, e agora então ele reverteu esse sentido e começa a caminhar no sentido do amor, a praticar o amor. Ele começa a trabalhar no sentido de se aproximar de Deus. Aí acontece o resgate. Vamos citar um outro exemplo aqui. Todo mundo conhece aquela história em quadrinhos do Superman? Super-Homem? Todo mundo conhece? O que é que enfraquece o Super-Homem? Kryptonita. Ok. Então vamos falar de Kryptonita. Chega de falar disso aqui. A Kryptonita, no caso do Super-Homem, é o que enfraquece. Cada vez que ele se aproxima, mesmo que ele não saiba onde está, ele automaticamente já perde as forças, né? Então, vamos fazer o inverso aqui. Vamos imaginar que o amor seja um sol na nossa vida. É o nosso Deus. Amor é o Deus. Ele é a verdade. Ele é a força. Enquanto eu estiver voltado para Ele e caminhando na direção dele, eu me fortaleço. Quando eu me viro no sentido oposto, eu me enfraqueço. Eu me afasto dele, eu vou enfraquecendo. E tudo que eu uso, todos os meus recursos físicos e intelectuais que eu usar no sentido oposto do amor, eu vou enfraquecê-los. Eu não consigo enfraquecer o amor é supremo. Então, no momento em que eu tento destruir com as minhas atitudes algo que seja relativo ao amor, eu acabo por destruir a mim mesmo, ou essas minhas faculdades, essas minhas habilidades. Está confuso? Por exemplo, até os meus membros físicos, no sentido que eu uso, à medida em que eu uso eles para fugir do amor, para praticar a violência, para fazer o mal, para prejudicar alguém, eu vou sofrer as consequências lá na frente. Portanto, hoje, quando a gente encontra pessoas com graves deficiências, aparentes ou mesmo internas, isso são efeitos cuja causa está lá atrás. Então sempre a causa é anterior? Sempre. Porém, nunca de outra encarnação. Nunca, não quer dizer que seja sempre de outra encarnação. As causas podem ser imediatamente anteriores. Aconteceu logo ali, nessa encarnação. Por exemplo, o sujeito não consegue se conter nos gastos. Para na frente de uma vitrine e compra compulsivamente. Gasta mais do que ganha. Está sempre endividado. E aí se ajoelha na frente do altar de uma igreja, ou então vem aqui no centro espírita e diz assim: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu atirei pedra na cruz, eu não consigo sair dessas dívidas, estou sempre endividado, meu Deus, estou sempre, a minha vida é um martírio, e tarará e tal. E vai por aí as lamentações, né? Mas basta olhar um pouquinho para trás e vai enxergar a causa desse efeito. Logo ali atrás. Ou então, no presente momento. É importante que a gente fale isso, porque em casa espírita não pode falar de dinheiro. O dinheiro faz parte do nosso aprendizado. Alguém aqui consegue viver sem consumir dinheiro? Não é nem sem ganhar. Alguém consegue viver sem consumir dinheiro?
todo mundo aqui está consumindo nesse momento, né? Energia elétrica para o ar-condicionado, para a iluminação, para o som, as roupas. Está consumindo recursos. Então é importante que a gente saiba lidar com isso, né? E saiba enxergar e tenha a humildade para perceber e admitir que tudo o que acontece na nossa vida é um efeito que teve uma causa anterior. Só que com um detalhe, não é só coisa ruim. A gente esquece muitas vezes, a gente foca no que está acontecendo de ruim, de negativo na nossa vida. E claro, como a gente já falou aqui várias vezes, tudo que a gente foca acaba se ampliando, né? Então a gente fica só focado no problema, só focado no problema. Ah, Júnior, tudo bem, o que está funcionando, deixa funcionar, agora eu preciso resolver o problema. Não é bem assim. Então é importante que a gente perceba isso, né? Se arrependa desse problema, porque o efeito nós já estamos sentindo, já estamos espiando, né? Mas a gente se arrependa disso. Eu estou agindo errado. E aí eu parto para a reparação. No caso das finanças é mais simples. Agora, no caso dos relacionamentos, por exemplo, é bem mais complicado, né? Especialmente quando a gente fala em familiares muito próximos, né? Em dívidas de vidas passadas, por exemplo, um casal tem filhos gêmeos univitelinos. Um é a cara do outro, exatamente. O pai ama incondicionalmente um dos filhos, o outro tem uma dificuldade enorme de relacionamento. Resgate, né? Precisamos recuperar isso aí. A reencarnação explica isso, né? O Espiritismo nos mostra com clareza isso. Mas a gente precisa entender. É a instrução, na verdade, a respeito dessas coisas, que vai fazendo com que a gente vá se aprimorando, se educando. E é exatamente isso que faz com que a nossa consciência se amplie. É possível, por exemplo, né, para mostrar como a educação é fundamental, a instrução é fundamental, esse tipo de instrução que a gente está tendo aqui, esse momento, essa oportunidade de reflexão, isso é instrução, não é somente um banco acadêmico. Isso é fundamental para que a gente amplie a nossa consciência. Nem todo espírito ruim tem consciência de que ele é ruim. Quantos criminosos a gente vê que levam uma vida tranquila? Quantos políticos corruptos que, através dos seus atos, acabam por prejudicar milhares de pessoas e, no entanto, chegam até a se vangloriar do que fizeram, né? Sentem prazer mesmo. Mas por quê? Porque ainda ignoram a lei de causa e efeito, ainda ignoram o efeito benéfico, positivo e fundamental do amor, de caminharmos nesse sentido, porque é um sentido sem volta. Esse é um progresso. Se há algo que é fatal no bom sentido, vamos dizer assim, que não há como fugir, é exatamente o progresso. Todos nós, em qualquer país da Terra, em qualquer mundo habitado por seres humanos, mais ou menos parecidos conosco, o caminho do progresso é inevitável. Então nós vamos sempre tender a nos aproximar do amor, de Deus. Embora muitas vezes a gente se desvie. E como eu falei, é exatamente esse desvio que provoca esses atos falhos. E esses atos falhos não necessariamente vão provocar na gente penas eternas, né? Como nós já falamos, é possível de a gente reparar. Agora, no sentido contrário do que eu vinha falando, quanto mais nós caminhamos em direção do amor, mais fortes nós ficamos. Quanto mais nós usamos as nossas habilidades nesse sentido, no sentido do bem, no sentido de ajudar as pessoas, no sentido de colaborar, para que todos nós aqui, encarnados no planeta Terra, evoluamos mais e melhor e mais rapidamente, mais eu me fortaleço. Eu vou passar aqui um videozinho de uma cena que aconteceu aqui nesse ano agora, em 2015, muito interessante,
que serve para exemplificar isso que eu estou falando. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu recebi esse vídeo agora, semana passada, achei muito interessante. E vale para a gente explorar aqui como exemplo disso que eu estou falando. Na medida em que eu uso as minhas habilidades para o bem, elas acabam ficando também impregnadas de um magnetismo irresistível, que é exatamente o magnetismo do amor. Não é possível resistir. Tanto é que a gente costuma dizer que quando a gente ouve as palavras de alguém que tem moral, alguém que sente realmente o amor e põe na prática isso, aquilo marca profundamente a gente, né? É diferente de palavras da boca para fora. Mas vamos ao vídeo e depois a gente continua aqui. Tanto o policial Bob White quanto os seus companheiros de trabalho, quanto Shaquille O'Neal, deram um show de humildade. Um minutinho, deixa eu colocar no começo aqui. Oi? Eu tirei de propósito. Vamos lá. Volta sozinho. É assim mesmo? O tempo? Não, ainda não. Se não tivesse uma barbeiragem, não seria eu também aqui, né? Hã? Isso é tática, viu, gente? Aí o tempo vai passando, né? Vai chegando no final, pô, agora deu a hora e... né? Tem jeito, Robson. Ligou? Mas acho que ele ficou... Qual é a causa desse efeito, Fabrício? Explica pra gente. Pois é. Ou é um defeito? Pode, né? Opa. Deu. Acendeu ali, Fabrício. Deu. Não? Opa. Não? Ai, ai, ai. Queimei o aparelho. É? Tá. Opa. No dia 15 de janeiro de 2016, o policial Bob White, do Departamento de Polícia de Gainesville, na Flórida, recebeu uma chamada de vizinhos reclamando de crianças brincando na rua e fazendo muito barulho. Ele foi então atender a ocorrência. Ele chegou e disse: "Oi, como está? Você acredita que tem gente ligando reclamando de crianças brincando na rua, jogando basquete e fazendo muito barulho? Você pode acreditar nisso?" Eu, obviamente, não tenho problema nenhum com isso. Então, a seguinte cena ocorreu. O policial tomou a bola do menino e começou a brincar com eles. Oh yeah? I ain't real good at that. Is that like NBA height? Alguns minutos depois, alguns outros rapazes adolescentes chegaram para também brincar com eles. O policial então disse: "Ah, você trouxe o reforço?" E continuaram jogando. Alguns minutos depois, o policial então teve que sair e disse: "Ok, rapazes, eu tenho que ir. Só me fazem um favor. Claro que eu não tenho problema nenhum com vocês brincando na rua, jogando basquete na rua.
Só me fazem um favor, não tentem fazer muito barulho, tentem ser um pouco mais em silêncio, para a gente não precisar de receber ligação de ninguém reclamando. Vocês jogam aqui todos os dias? As crianças disseram sim. Ok, então amanhã eu vou tentar trazer reforço, tá? Vou ver se a gente tem um jogo aqui amanhã. Mas ninguém imaginava o que estava para acontecer. O policial Bob White pensou que teria uma reunião na manhã seguinte com seus companheiros de trabalho para explicar a eles o plano de jogar um jogo de basquete contra aqueles meninos na rua. Mas ele nem imaginava o que estava para acontecer. Quando de repente, pela porta entra Shaquille O'Neal. Ele olha para sua companheira de trabalho e diz: "Você está de brincadeira, né?" E ele disse para o Shaquille O'Neal: "Você é muito mais alto do que você aparenta na TV." E Shaquille O'Neal lhe disse: "Alguém me disse que uma boa pessoa precisava de reforço, então eu vim para ajudar." Então o policial Bob White, juntamente com todos seus companheiros do departamento, foram visitar aquelas crianças. E ele disse: "Eu te falei que eu ia voltar com reforço. Lembra? Vocês estão prontos? Estão prontos para ver o reforço que eu trouxe? Olha todos os companheiros que eu trouxe. Tem certeza que vocês podem ganhar deles? Mas eu trouxe outro backup para vocês. Olha lá saindo do carro." As pessoas da vizinhança mal podiam acreditar que Shaquille O'Neal estava de fato ali brincando com aqueles meninos na rua. Tanto o policial Bob White quanto seus companheiros de trabalho, quanto Shaquille O'Neal, deram um show de humildade, de respeito e confiança, dando continuidade a uma história que poderia não ter tido um final tão bonito assim. Só um minutinho. Nem todo mundo acompanha os jogos de basquete da NBA. O Shaquille O'Neal, ele parou de jogar em 2011, foi um dos mais importantes jogadores de basquete dos Estados Unidos, um dos mais premiados. Ele é já foi apresentador de TV, é comentarista esportivo, já participou de 11 filmes de Hollywood. Ele já gravou, se não me engano, 4 álbuns de rap, sendo que um deles teve... não foi de platina, chama um outro nome, multiplatina, algo assim, extremamente vendido. Ou seja, para nós aqui pode ser um mero e ilustre desconhecido. Nos Estados Unidos, especialmente para jovens dessa idade, ele é um ídolo, é um ícone nacional, alguém muito respeitado pelo que fez, pela sua trajetória no esporte e tudo. Então, eu fiz isso para vocês prestarem atenção no que ele vai dizer agora ali. E logo depois do jogo, Shaquille O'Neal reuniu os garotos para uma conversa séria e disse: "Eu estou muito orgulhoso de vocês. Fiquem longe de problemas, escutem seus pais, respeitem os idosos, vocês podem ser quem vocês quiserem ser. Eu sou de um bairro igualzinho de vocês, eu cresci igualzinho isso aqui. E só você mesmo pode mudar isso aqui. Eu me tornarei o que eu quiser. Eu serei um líder e não um seguidor. Eu respeitarei meus colegas e idosos e especialmente os meus pais. Ok, galera, eu amo vocês." Ok. Então, é disso que eu falo. Usar os seus recursos, as suas faculdades, aquilo que ele tem, aquilo que nós temos ao nosso dispor para fazer o bem, só nos fortalece. Alguém aqui tem dúvida que essas palavras e essas imagens vão seguir com esses jovens aqui para o resto da vida? Tamanha força magnética que isso deve ter impregnado neles. Por quê? Porque era alguém que eles viam numa distância tão grande. Era um ídolo da TV, do esporte, e os americanos dão muito valor a isso. Seria com o futebol nosso aqui. Então, imaginem um jovem vivendo na periferia, sujeito a todos os riscos de envolvimento com drogas, com tráfico de drogas, com violência de todo tipo, e recebem a visita de um ídolo e diz: eu estou orgulhoso de vocês, e mais do que isso, a atitude dele de sair de onde ele estava para ir lá, atender um convite de uma policial, que foi a colega daquele outro policial
aquela alma boa que ele falou ali, ela também se comoveu com o que ele falou, e ele queria convidar os colegas para ir lá, e ela teve a ideia, disse, não, vou convidar um outro reforço. Então a atitude dele também vem carregada disso aqui. É uma atitude carregada de amor, é um ato poderoso. Não foi pago por um patrocinador para aparecer, bater fotos e distribuir autógrafos, não. Foi uma atitude de alguém, não, eu sei o que é crescer num bairro perigoso, eu vou lá para tentar mudar o destino, ou pelo menos para reforçar a intenção daquelas crianças ali de seguirem no caminho do bem. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão crescer e vão levar isso para os seus filhos depois, para os seus colegas, vão replicar isso no seu redor. Primeiro, que vão chegar na escola e eles não vão acreditar no que aconteceu, mas tem bastante gente filmando ali, né? Mas, e aí eles vão lembrar de cada palavra que o Chuck O'Neill falou para eles, eu tenho certeza disso. E no final ele ainda termina com um belo eu amo vocês, né? Isso tem muito poder. E muitas vezes a gente menospreza esse poder que nós temos mesmo, e muitas vezes a gente negligencia a oportunidade de adquirir mais poder. Por quê? Porque a gente caminha no sentido oposto disso aqui. Às vezes a gente se sente fraco, se sente derrotado e não sabe por quê. Preste atenção se o sentido não está contrário a esse aqui. É importante a gente fazer esse balanço na nossa economia espiritual aí. É importante a gente saber se eu estou caminhando no sentido do amor de Deus ou estou caminhando no sentido contrário a Ele. Porque se eu estiver caminhando no sentido contrário a Ele, olha, tem alguns efeitos desagradáveis pela frente, lamento dizer isso, mas ao mesmo tempo também vão ser grandes lições, né? As grandes lições da nossa vida acontecem assim, quando a gente cai, quando dói, né? De alguma forma, externa ou internamente. É aí que a gente aprende, e esse aprendizado fica para valer. Mas não vamos esperar que doa tanto assim, dá para fazer antes. Na economia espiritual, o que vale é aumentar o nosso contato com o amor. Porque é a partir daí que eu consigo reparar uma série de erros que eu já cometi. E que eu não preciso sofrer os mesmos erros ou as mesmas consequências que eu fiz alguém sofrer. Eu posso reparar de outra forma. A reparação vem por outros caminhos. Assim como nós já falamos aqui, né, semana retrasada, que o auxílio vem por onde a gente menos espera, muitas vezes pela mão de um inimigo. A gente também pode reparar esses erros por diversos caminhos. Não existe fatalidade, não existe olho por olho, dente por dente, né? O que existe, sim, é a necessidade de reparar erros, né? Causa e efeito. Para todo efeito existiu a causa anterior. Mas então, que fique aqui isso, como o ponto mais alto daqui, dessa reflexão. É possível reparar. Nós não temos que ter grande sofrimento. Aliás, a gente não veio aqui para sofrer. Nós somos filhos de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Ora, nós somos parte dele. É uma parte ainda imperfeita? Ok. Mas a gente está caminhando no sentido de progredir. Né? Então, vamos acelerar isso aí. É possível fazer, é possível a gente reparar e é possível a gente viver feliz, viver com alegria. Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Porque ao fazer o bem, automaticamente a gente se envolve dele. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente faz o mal, quando a gente fere alguém, seja por atos ou por palavras, a gente se sente mal. Isso é um bom sinal, é o sinal de que a nossa consciência está se ampliando, né? Ela está se aprimorando, ela está aparecendo, vamos dizer assim, nós estamos ouvindo mais. Mas não basta simplesmente eu me sentir mal, né? Então, tudo bem, a minha consciência agora está melhor, então eu vou continuar me sentindo mal todo dia, né? Vou continuar ferindo as pessoas? Não, é possível parar. O que já aconteceu, o que nós já cometemos de erro, nós vamos resgatar.
Muita coisa a gente já está resgatando. Mas vamos cuidar daqui para frente. É possível fazer isso. É possível, eu repito, a gente ter uma vida mais feliz, mais alegre. Basta a gente virar no sentido daqui, desse sol do amor de Deus. Né? Vamos fugir da criptonita. Né? Vamos aproveitar isso aqui. A todo instante tem muitas pessoas mostrando que é possível, por pequenos gestos. A gente encontra pessoas na rua que dão um sorriso para a gente do nada, nem conhece, mas são tão amáveis com um gesto de um segundo. Mas a gente, né, sente um conforto naquele semblante descompromissado, né, que nem nos conhece. Às vezes o desconhecido faz com que a gente se livre da desconfiança, né, porque de um conhecido a gente nunca sabe qual é a intenção. Será que ele quer chegar perto de mim para quê? Quer dinheiro? Ou ele quer conseguir aquele emprego? O que ele quer? Quando é um desconhecido, a gente se desarma. Então, se isso provoca um efeito bom na gente, com certeza nós também conseguimos fazer isso para as pessoas. Então, desde as coisas mais simples até as mais complexas, vale a pena a gente prestar atenção e ficar voltado sempre para o sol aqui do amor de Deus, né? Essa é a lei máxima, é a lei suprema, é a lei criadora, é a lei que nos une, que aglutina e que sustenta tudo isso. Então vamos trabalhar nesse sentido, que cada vez mais nós seremos mais fortes, não tenho dúvida disso. Tá? Então ficamos com esse exemplo aí de hoje, como também um incentivo, né, para a nossa mudança de atitude. Ok? Obrigado. Agradecer, né, a palestra, que nos incentiva, né, nos cobra também nosso melhoramento. E hoje, né, um dia tão especial, né, comemorando o Reencarne, a gente tem que fazer essa homenagem. O Júnior podia estar aí comemorando o aniversário dele, num jantar com a família, e ele está aqui compartilhando com a gente. Então, ele merece, né, o nosso carinho, o nosso amor aqui, através de um parabéns que a gente vai cantar para ele agora. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vai sentir o efeito depois da causa. Nada fica sem reparação. Só o recadinho, né? Agora vamos nos preparar para o passe, né? Com essa alegria toda. Quem tomou bebida alcoólica hoje, algum tipo de droga, a gente pede que não entre, né, na cabine do passe. Venha preparado numa próxima, né? Para receber esses fluidos que estão sendo preparados pela espiritualidade. Nessa cabine, né, de tratamento também. Então tem que ser um cuidado mais especial, né? E esses fluidos não combinam, né, com o passe. Então a gente vai ouvir a oração final e aguardar em silêncio para o passe. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos hoje aqui, dessa troca de experiência e desse momento de reflexão. Obrigado aos nossos anjos guardiões e pedimos a Deus que permita que possamos ouvi-los cada vez mais e melhor, para que possamos reparar as nossas falhas e seguir com alegria e com felicidade. Muito obrigado, que assim seja.